Marcelo Castro, quero elogiar a firmeza, a segurança e o conhecimento sobre processos e gestão do presidente Marcelo Pontes, do FNDE. Acho que por essa razão até esvaziou a sala. Gostaria de ter falado com uma plateia maior, mas acho que Vossa Excelência foi tão bem nas suas respostas e mostrou que os órgãos de controle do governo federal, internos e externos, funcionam. E eu percebi, presidente Marcelo Castro, que a grande dificuldade é como comunicar para quem não entende, e é natural que não entenda, não entendo de muita coisa, para quem não entende de gestão pública. Porque não é só quem nos assiste, não é só a imprensa que, em cima desse seu desconhecimento sobre gestão pública, traz ilações e suspeitas que se mostram absolutamente infundadas. São também os senadores, porque é natural. Escutei desde do primeiro e percebi isso. É natural, porque a função executiva é diferente da função legislativa. Eu tive a sorte, felizmente, senador Marcelo, não só de ter me especializado em liderança e gestão pública, mas de ter servido ao meu estado, ao meu município, como secretário em 3 oportunidades. Conheço um pouco dos procedimentos, dos processos e um pouco de gestão. Mas é natural que parlamentares que nunca exerceram a função executiva tropecem nas suas dúvidas, como também faz a população. E são esses tropeços que geram desconfiança induzida nos seus próprios tropeços. É preciso entender e ficar muito claro a diferença entre empenho e liquidação. Liquidação é pagamento, empenho é disponibilidade de recurso. Que bom que o governo federal não empenha totalmente a verba no mesmo ano e acompanha fase a fase a execução do orçamento de uma obra para que possa haver a medição, para que os órgãos de controle interno possam funcionar. E nesses casos aqui, desfilados, sequer a execução da obra se iniciou. É muito bom entender que num processo de pedido de recurso, de emenda, seja parlamentar, seja a própria indicação do Ministério de RP2, o processo é burocrático justamente para que esse recurso não seja liberado sem critério. Porque aí sim, atravessadores poderiam se beneficiar, e nesse governo não acontece, não aconteceu. É muito simples entender, senhores senadores, por que é condicionado a uma série de exigências, de apresentações de documentação, até chegar à liberação de uma obra para execução e seu pagamento. Eu mesmo, e todos nós aqui, reconhecemos que muitos municípios, até os menores principalmente, sequer têm corpo técnico especializado para isso. Será que é por isso que, em vez dele procurar um parlamentar, como faz a maioria dos prefeitos, e eu recebo também todos, prefeitos, secretários, vereadores no meu gabinete, será que é por isso que cai no conto da carochinha de um zangão que o procura e diz: eu coloco no teu sistema, e aí o prefeito dá a senha dele para o zangão? E vocês vão querer dizer que a atribuição é do Ministério? Se no sistema está lá inserido o pedido de uma obra, que o prefeito inadvertidamente, por desconhecimento do processo de gestão, caiu na mão de um incauto? Para que essa obra ande, é preciso exigir. Eu mesmo canso de receber, senadores, pedido de construção de creche e escola, e invisto em educação. E vi que senadores que não investem em educação, desde a primeira fala aqui, eu fui ver lá no FNDS, tinha algum recurso, senador Marcos Rogério, para educação? Não tinha. Então, tem mais dificuldade ainda de entender o processo. Eu mesmo, que recebo e que tenho, dentro das minhas emendas impositivas, e mesmo, senador Lazier, dentro das minhas emendas de RP9, porque as minhas são públicas, estão lá no meu site, todos podem ver,
Eu mesmo recebo pedido para construção de escolas e, na hora que começa o processo, o município descobre que ele não tem a titularidade da área. Então, ele coloca lá um papel dizendo assim, a comprovar a titularidade da área. E o processo para, porque não são só obras inacabadas, são recursos represados também, e na grande maioria pela incompetência dos gestores, porque a gestão pública é difícil, tem que se especializar nisso. Isso explica muita coisa do que a gente ouviu aqui. Mas Vossa Excelência teve recurso do FB9, né? Todos os meus estão no meu site, todos os meus foram, inclusive, encaminhados à ministra do STF. E depois eu vou tratar desse tema que nos é comum, inclusive, a sua preocupação. Mas eu quero voltar aqui ao processo e à gestão. Os editais, quem foi gestor público sabe o quanto tempo demora para se colocar um edital na rua, uma licitação, graças justamente aos corretos procedimentos internos. A controladoria faz exigências, o edital vai para o Tribunal de Contas, isso é a coisa mais normal do mundo. Só quem nunca sentou numa cadeira de secretário ou de prefeito pode achar estranho isso. E graças a Deus que vai, porque os órgãos internos e externos, como aqui nesse caso, funcionaram. Não houve liquidação, não houve pagamento, ninguém se apropriou de recurso nenhum público nos casos que desfilaram aqui. Porque se o Tribunal de Contas da União entendeu que o preço não era o condizente, ele vai dizer, ou que tem algum defeito no edital, ele vai voltar. Isso faz parte do processo todo de gestão e de licitação. Houve aqui mesmo, até por aqueles que pediram o requerimento para ouvi-lo, presidente, o reconhecimento de que não houve pagamento de propina, né? E funcionaram os órgãos de controle, como Vossa Excelência diz. Vou aos ônibus. Muitos parlamentares, ainda aqueles que não encaminharam recursos para a educação, que é lamentável, muitos parlamentares, muitos senadores, certamente receberam pedidos de tratores para áreas rurais e encaminharam o valor do que era o trator em 2020. Vá ver quanto é um trator hoje. O que acontece? Respondendo ao senador Jean Paul Prats, o município ou vai ter que comprar menos trator ou vai ter que colocar a sua contraparte. E vocês acham que isso não aconteceu com os ônibus? Vossas Excelências acham que não acontece com as passagens aéreas da população brasileira e dos próprios senadores que têm que ir e voltar para as suas bases e certamente pelo preço das passagens aéreas estão pagando quase que o dobro, se não 40%, 50%, como os jornais dizem? Então, no meio de um ambiente instável econômico, por conta de uma pandemia que nenhum governo sofreu, por conta de uma guerra que nenhum governo sofreu, ter a variação de preço, não me espanta. E ainda bem que funcionaram os órgãos de controle. Com relação ao ministro, ele mesmo denunciou a CGU, o abuso de influência. E aqui eu quero dizer que todos nós, não à toa, somos politicamente expostos, pessoas politicamente expostas, porque lá na campanha de muitos, haverão aqueles que estarão do lado tirando foto e no dia seguinte dirão que têm acesso, que abusam. Mas só quem fala sobre mim, sobre os meus atos, sou eu, como eu tenho certeza que os outros senadores aqui, que são pessoas honestas, corretas, também não têm atravessadores nem intermediários. Mas isso pode acontecer. E aí, indo ao tema da RP9 e de outras emendas, todas estão lá no meu site, eu fico até preocupado, porque isso é uma medida de transparência. Mas quem vai dizer que alguém não vai lá no município para onde eu encaminhei uma emenda e vai dizer que é um emissário meu e vai querer 15%, 10% por conta dessa cultura de corrupção que se instalou nos últimos anos de governo, do governo passado nesse país? E aí eu quero endereçar as minhas perguntas. Vossa Excelência conhece a comunidade da Reta, no Rio de Janeiro? Sabe em que cidade fica? Não, senhor senador. Pois é, senador. É justamente por isso que as emendas impositivas
as emendas de relator, as emendas de bancada têm a sua importância. Quem dera, Vossa Excelência não tem a menor obrigação, é das comunidades mais vulneráveis de Itaboraí, aonde, com recursos do FNDE, vamos construir uma escola para aquela comunidade. E se não é atuação parlamentar, porque eu não sei, no seu estado, se eu fosse ministro, como é que eu ia saber lá no cantão do seu estado? Já estou caminhando para o final. A minha outra pergunta: quando falam de ônibus, vi uma matéria outro dia bonita, falando que o ônibus é 250 mil. Esse ônibus é um micro-ônibus qualquer? Que tipo de ônibus é? É importante conceituar, é importante a pergunta, senador. Imagina-se que um ônibus é um ônibus urbano pintado de amarelo. Não é. É um ônibus com todas as especificações para transportar criança, para transportar alunos, com acessibilidade, com critérios de segurança, com cinto de segurança, testado, convalidado pelo Inmetro, pelo CONTRAN. Não é ele tem especificações técnicas, participa de um programa Caminho da Escola, que é aprovado inclusive por lei. O PENAT, existe um repasse inclusive mensal para a manutenção desses ônibus nas prefeituras. É um tipo de equipamento bem específico. Muitos desses ônibus têm tração 4x4 para a área rural? São 7 modelos que nós temos, rural, urbano, com mais ou menos lugares, e até uns que atravessam pequenos riachos, para as comunidades mais... pesquisem, quem quiser, quanto custa um veículo normal e um veículo 4x4, e vão se espantar com a diferença de preço. E, por último, minha última pergunta: escutei tanto falar de obras inacabadas, né? A gente não pode esquecer de aonde, quando essas obras pararam. Foi no governo anterior. 13 anos de governo, imagino o volume de obras inacabadas. E no meu município, eu tenho lá, não é creche, mas é uma obra importante de mobilidade, o BRT da Avenida Brasil, que participou do projeto, que aquilo foi uma plataforma de corrupção, chamado Copa do Mundo e Olimpíada, e até hoje está lá inacabado, com preço variável, depois de tantos anos, não sabe nem como é que termina aquela obra, tem que fazer readequação de preço e tudo mais. E aí eu pergunto: percentualmente, as obras inacabadas são desse governo ou dos governos passados? Percentualmente, representam? São a maioria de governos anteriores. Muito obrigado, senhor presidente. Está respondido. Eu estou muito satisfeito com essa reunião.